Boa tarde, gente. Muito boa tarde. Satisfação em vê-los novamente nesse calor abafante. Mas parece que veio um refresco aí no final de semana, acho que na segunda-feira, né? Um refresquinho pra gente. Mas enquanto isso, pessoal, como eu já falei pra vocês, é importante hidratar. E com água, hein? Com água. E com água. Bom, gente, hoje nós vamos ver direitinho, então, TEND finalizando, parte final, dengue 3. Por que será que o professor dividiu a dengue em 3 capítulos importantes? Com a parte de histórico da dengue, o aparecimento, né? Em termos de Brasil e em termos de mundo, falamos a respeito, um foco especial para o vetor transmissor, comentamos a respeito dele, do mosquito e tudo mais. Então hoje a gente vai ver tratamento, né? Nós vamos ver o diagnóstico, a classificação, a predisposição e testes de laboratório correspondentes. Tá certo? Então isso a gente viu na aula passada, vimos na aula passada o histórico da dengue, falamos a respeito dele, comentamos um pouquinho a respeito do vetor e transmissor que deu uma atenção especial, e agora nós vamos dar continuidade finalizando, ok? Vírus, doença virótica? Sim. Infecciosa? Sim. Vírus significa veneno, porque lembra das aulas lá no ar que nós vimos isso, vírus, veneno, né? Como bactéria, pequeno bastão, sempre a palavra tem um significado. Eu amo a bio, tá certo? Agora, com relação ao vírus, como é que a gente pode classificá-los aí, pessoal? É um retrovírus. Retrovírus, professor? É um retrovírus, porque ele possui o material genético RNA em vez do DNA. É aquele vírus da AIDS, é um retrovírus, tá? A família Flaviviridae, né? E nós temos o gênero Flavirovírus, Flavirovírus, tá certo? Flavirovírus. Bom, muito bem. Agora, por que ele é considerado um arbovírus? Por que será que ele é considerado um arbovírus? Tá? Porque, obviamente, é transmitido através de artrópodes, como mosquitos e carrapatos, tá certo? Né? E falando disso, sendo um arbovírus, a gente conhece quatro sorotipos. DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4. Alguns até falam DEN 1, DEN 2, DEN 3 e 3, 4. Geralmente é DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4. Tá certo? Agora, um negócio importante com relação até agora que nós vimos, essa seria então o causador, o vírus, o arbovírus. Tá certo? Ok? Agora, esqueci de comentar com vocês na aula passada um negócio muito interessante, que o Aedes aegypti, nós vimos também que não existe só o Aedes que é o transmissor, né? Tá? É importante a gente lembrar também que o Aedes, olha só, hein, pessoal, o Aedes ele pode percorrer, voar, planar em 100 metros, tá certo? 100 metros de distância. 100 metros de distância? Exatamente, tá? A 4 metros, pessoal, de altura, 4 metros de altura e 100 metros de distância. O mosquitinho faz isso. Tá? 400 metros, pessoal, do criador onde ele foi desenvolvido. Quer dizer que você tem lá um ninho de criação, ele pode voar 400 metros de distância da onde ele se desenvolveu, a 4 metros de altura e 100 metros de distância. Um mosquito pode fazer isso. Geralmente de manhã ou à tarde. O mosquitinho da dengue, o Aedes aegypti, lembrando novamente que não é só ele que transmite, existem outros gêneros de espécies que podem transmitir também, tá certo? O ovo na água desse mosquitinho aí, tá? Ele vira larva quando ele está na água 11 minutos. 11 minutos ele pode virar uma larva, tá certo? E a larva se transforma em mosquito novamente para fechar o ciclo de 7 a 11 dias. Nossa, que interessante, professor. É interessantíssimo. É bom saber disso. Nós estamos em época de dengue. Os números estão aumentando cada vez mais. Na verdade, o bonde é pesado. Preste atenção na aula que o professor está dando aula. Larga esse celular aí. Depois vocês conversam. Isso é matéria de Enem, vestibular? Como eu falei já, é. Ok? Então é bom guardar isso, esses dados importantes. Ok?
Agora, um negócio interessante, já que nós comentamos esses dados importantes com relação ao Aedes, que é o principal transmissor, para você obter, para você ter, para você se desenvolver uma dengue, professor, é verdade que precisa ter uma certa predisposição também? Precisa ter uma certa disposição também. Precisa ter. Tá? Principalmente para desenvolver a forma grave da doença. Né? Tá certo? Sim, interessante. E dependendo muito da carga viral também. Nossa. Então, primeiro, sexo feminino. O IMC, o índice de massa corpórea, índice de massa corpórea elevado. E outra coisa, pessoal, precisa ter, como eu já falei, uma carga viral considerável. Olha que interessante essa predisposição. O que mais? Doenças crônicas? O indivíduo precisa ter doenças crônicas para ser classificado como ter uma certa predisposição para dengue. Principalmente asma e diabetes. Diabetes ou pré-diabetes, precisa tomar cuidado, né? Eu tenho pré-diabetes, preciso tomar cuidado. Passei de 65 já. Histórico familiar. Preciso maneirar. Bom, outra coisa. Geralmente em bebês e crianças pequenas que desenvolvem a forma mais ruim da doença, mais perigosa. Há uma certa predisposição. E precisa ter também uma predisposição genética, quem diria, hein? Que seria um polimorfismo. Polimorfismo? Polimorfismo seria, então, uma variação genética que predispõe à doença. Polimorfismo? Nossa, que interessante, uma predisposição genética. Nossa, interessante. E essas predisposições anteriores que o professor falou, sexo feminino, índice de massa corpórea elevado, carga viral considerável, doenças crônicas, bebês ou crianças pequenas se desenvolvem mais, e quem diria uma carga genética também, não? Que influencia também a pessoa portadora da dengue. Pessoal, em termos de classificação da dengue, é importante a gente observar o seguinte. Em 1997 teve uma classificação. Então simplificaram essa classificação de 1997 para 2009. Para 2009? Exatamente. Então em 1997 tinha uma classificação com relação à dengue e depois em 2009 teve uma reformulação com relação à classificação. Hoje em dia a gente classifica a dengue em complicadas ou simples, como se fosse um resfriado, e graves. Dengue simples, tá certo? Não muitas complicadas, como se fosse um resfriado, e dengue a mais grave, né? É hemorrágica, extremamente grave. Extravasamento, existe um extravasamento hemorrágico em termos de plasma, né? Plasma extravasa em grande quantidade, caracterizando uma dengue hemorrágica. Nossa. Exatamente. Mas, tipo, eu sou beber água, eu tô com a garganta seca. Tá calor hoje, né? Hoje aqui no laboratório tá 34 graus. A língua tá seca. Vamos se hidratar, hein, pessoal? Mas, então essa é a classificação que nós temos hoje? Essa é a classificação que nós temos hoje. Tá certo? A dengue mais simples, como se fosse um resfriado, e a hemorrágica, considerada grave. Agora, diagnóstica, clinicamente falando, depende muito dos sintomas físicos. Então, o diagnóstico da doença, clinicamente falando, depende da análise de sintomas físicos, exatamente, físicos. Por quê? Porque os sintomas iniciais da dengue, elas se confundem muito com outros tipos de virose. Até o próprio resfriado confunde, né? A presença de febre, náuseas, vômito, erupções cutâneas, que começa assim, dores em geral nas articulações e musculares, baixo número de glóbulos brancos no sangue, da série branca, tá
certo? Glóbulos brancos, das células brancas, leucócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, e aí vai. Existe um teste que chama teste do torniquete. E esse teste do torniquete, ele se relaciona muito com a pressão arterial e é feito em 5 minutos. Tá? Associando o número de petequias que começam a aparecer. Petequias são manchinhas vermelhinhas na pele, como se fosse uma espécie de catapora que aparece, tá certo? Né? E esse número de petequias, né, elas caracterizam então esse teste chamado de teste de torniquete. Então esse teste é interessante fazer, eles fazem relacionado à pressão arterial e o aparecimento de número de petequias, tá certo? Pontos vermelhos no corpo, na pele principalmente, ok? Então esse teste é muito utilizado também, tá? Clinicamente falando, além desses sintomas físicos que o professor comentou agora com vocês. Agora, sinais de alerta. Dor abdominal, nossa, vômitos constantes, ânsia, bolo no estômago, alargamento do fígado, eu não sei se chega perto de uma hepatomegalia, sangramento de mucosas, olha só, tá certo? Um nível alto do teste de hematócrito. Esse nível alto do teste de hematócrito, o que é hematócrito? É a porcentagem de volume, no determinado volume de hemácias. O teste de hematócrito também, o nível alto dele caracteriza, né, letargia ou agitação. Ou a pessoa é letarga, devagar, ou agitação constante. Então esses são sinais de alerta. Juntamente com os outros que o professor acabou de falar, em termos de dengue grave, né? Certo? Febre, náuseas, vômitos, erupção cutânea, tá certo? Dores em geral e tudo mais que o professor já comentou. Então, fora aqueles sinais de clinicamente sintomas físicos, existem os sinais de alerta que o professor colocou agora para vocês. Ok? Agora, gente, testes de laboratório. Existem testes de laboratório que identificam a presença da doença, do vírus, de diagnóstico para confirmar em termos de testes microbiológicos de laboratório? Existe. Existe o teste, por exemplo, pessoal, que seria o isolamento de vírus numa cultura celular chamado de PCR. A partir de 2012 esse teste começou a ser utilizado. O PCR a partir de 2012, tá certo? E esse teste é utilizado. O outro, anticorpos virais ou anticorpos específicos, que a gente chama de sorologia. Então esses dois testes são utilizados para confirmação de diagnóstico da dengue? Sim. O PCR, a partir de 2012, teremos isolamento de vírus através de cultura celular, e depois anticorpos virais, anticorpos específicos através da sorologia. Esses dois testes de laboratório são muito utilizados para a verificação da presença em termos de diagnóstico. Tratamento da dengue. O indivíduo sofre com todos esses sintomas que o professor colocou para vocês. Sofre bastante, tá certo? É uma sensação horrível que a pessoa tem. Tá? Agora, tratamento. Existe o tratamento através da vacina hoje? Existe. Tá certo? O SUS, ele marca períodos de vacinação com relação à dengue? Sim. E todo mundo pode se vacinar? Todo mundo pode tomar vacina da dengue? Não, existe um período etário aí no caso, né? Tá certo? E é dividido em 2 doses. Tá? 2 doses em termos de 90 dias de distanciamento. 90 dias de distanciamento. Tá certo? Então seria de 10 a 14 anos ou de 10 a 60 anos. A vacina. Mas professor, acima de 60 anos não pode tomar vacina? Os testes verificam que a vacina não tem um poder ativo, não tem um poder de proteção
do sistema imune, estimular o sistema imune com pessoas mais velhas. Olha que interessante. Quer dizer que acima de 60 e falem que isso é melhor idade. Melhor idade pra quê? Eu estou entrando na melhor idade, né? Lê bula de remédio, não pode tomar vacina, tá certo? Melhor, dói tudo. Idade do condor, tá certo? Ok? Então a vacina existe? Ela existe, tá certo? Como é que ela é chamada? Qdenga. Qdenga. Nossa, Qdenga? Qdenga é o nome da vacina para dengue. Então a gente costuma falar de 4 a 60 anos, nesse período aí, tá certo? Muito bem. Existem outros tipos de tratamento sem ser vacina? Existe. Transfusão de sangue, tá certo? Fluidos intravenosos, diretamente na corrente sanguínea, tá? Terapia de hidratação oral, hidratação é tão importante, tudo isso então, né, é importante a gente conhecer e saber a respeito dessa doença, da dengue, que é tão importante que está estourando em número de casos hoje, não é verdade? Prevenção, como é que a gente previne a dengue? Como é que a gente faz a predisposição? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, como é que a gente faz? Conhecimento da doença por parte da população, tá certo? O que mais? A participação do poder público e privado com relação ao combate da doença, participação da legislação, os cuidados básicos que nós temos que tomar, né? Lixo acumulado, água parada, a prefeitura deve fazer isso na urbanização, sistema de água e esgoto, saneamento básico, telinha nas janelas de proteção, detetização de locais, tudo isso é importante para a gente combater essa doença tão famigerada que existe, que é a dengue, ok? Não brinca não, que o negócio é pesado, hein? É uma doença que realmente judia mesmo, e pode complicar os casos, principalmente quem tem doenças crônicas, tá certo? É bom saber, ok? Então nós vimos direitinho, pessoal, a dengue dividida em 3 aulas. A dengue inicial, que seria a dengue 1, nós comentamos a parte histórica das doenças, dados importantes e curiosos, falamos um pouquinho, uma pitada inicial a respeito do causador, falamos um pouquinho a respeito de dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Na segunda aula nós comentamos um foco especial para o transmissor da doença, o Aedes e outras espécies. E a dengue 3 nós comentamos a respeito da classificação desse vírus novamente, falamos um pouquinho a respeito de algumas observações importantes do Aedes, a distância do voo, o período que aparece, tá certo? A distância que ele percorre desde aonde ele foi criado, né? O período de incubação, de virar mosquito adulto e tudo mais. Falamos um pouquinho a respeito da predisposição dessa doença, falamos em termos de classificação da dengue, falamos a respeito um pouquinho de diagnóstico clinicamente falando, de sinais de alerta também, que entra como, por exemplo, os sintomas básicos. Falamos um pouquinho de teste de laboratório no qual ela pode ser verificada e a prevenção da doença. Tá certo? Ok? Então tá bom, pessoal. Com isso a gente fecha a dengue, né? Todo mundo precisa tomar cuidado com essa doença, como eu falei para vocês na primeira parte. Os vasinhos em casa, tomar nossa responsabilidade dentro de casa, principalmente, e ao redor da nossa residência também. Ok? Tá bom? Gente, qualquer dúvida eu estou aqui nas observações abaixo, tá certo? Das aulas que vocês podem entrar em contato com o professor. Beleza? Beleza, gente. Um grande abraço para vocês, saúde para você, para sua família e para seus amigos também. Ok? E aquilo que eu sempre falo, perdemos de 3 Libertadores, mas a gente vai virar aqui, tá certo? Lá na arena. Falou? Vai, Corinthians. Falou, pessoal. Grande abraço aí.